Muitas vezes as pessoas se unem pelo sofrimento, pelos problemas, pela dor que elas carregam, que é semelhante à de outras pessoas que também carregam aquelas dores. É isso que nós chamamos de dororidade. Oi gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar sobre dororidade, esse conceito que foi trazido pela Vilma Piedade para falar sobre experiências que mulheres negras têm em comum que as une. Seria uma mistura da palavra dor com sororidade, trazendo esse novo conceito. A gente vai falar sobre esse conceito e vai falar sobre como coisas semelhantes acontecem com pessoas de outros grupos minoritários que são muito perseguidos aqui no nosso Brasil e mundo afora também. Enfim, nós falaremos sobre tudo isso nesse vídeo aqui. E antes de eu dar continuidade para o vídeo em questão, quero te fazer aquele pedido para que você ajude a transmissão a continuar funcionando. Você pode fazer essa ajuda financeiramente, tanto se tornando membro daqui do canal, quanto também me ajudando no Apoia-se, que é apoia.se/trans-missão. Esse é o link do Apoia-se. E você pode escolher uma das duas formas de apoiar, ou apoiar as duas se você tiver com um dinheirinho aí sobrando. São formas de fazer com que esse canal continue funcionando, com que esse projeto que eu gosto tanto e que muitos de vocês também gostam, continue funcionando. Caso você não possa contribuir financeiramente, só de assistir os vídeos inteiros, comentar, compartilhar, dar o seu like e se inscrever já ajuda bastante também. Agora que eu já fiz o meu pedido singelo a vocês, vamos dar continuidade nesse vídeo, vamos falar sobre o que interessa a vocês, que é sobre dororidade. Bom, vamos lá. Esse termo, como eu disse, foi trazido por Vilma Piedade, que é uma mulher negra. Ela trouxe esse conceito em um livro que, se vocês quiserem ler, vão atrás, que é muito interessante. E esse conceito que ela traz é justamente para falar sobre como muitas vezes o que une o grupo de mulheres negras não é exatamente a sororidade. Não que a sororidade não seja um ponto de união também, né? E caso você não saiba, sororidade quer dizer uma união, uma solidariedade entre as mulheres. Mulheres reconhecem o que outras mulheres estão passando e, portanto, tem uma empatia a mais com aquelas mulheres. E vale dizer aqui, tá, gente, que sororidade não quer dizer passar pano para tudo que mulheres fazem. Não quer dizer que não vai existir críticas sobre mulheres. Mulheres também erram, mulheres também cometem crimes. Mulheres também podem ser escrotas, mulheres também podem ser abusivas. Mulheres podem fazer muitas coisas horríveis e a gente precisa sim criticar as pessoas e muitas vezes levá-las à justiça por elas terem feito coisas, tá? Então, enfim, né? É importante a gente ter esse conceito. Sororidade quer dizer apenas que você vai ter uma empatia maior com aquela mulher porque você sabe pelas coisas que ela passa por você também ser uma mulher. Isso quer dizer sororidade. Mas volto a dizer, não é passada de pano, tá? Não é passada de pano e não é aceitar tudo que uma mulher fala ou faz, mesmo quando ela está cometendo coisas que são horrendas. Enfim, tendo passado por isso, vamos aqui falar que sororidade é um termo que a gente usa muito quando a gente vai falar sobre questões feministas mesmo, né? Já que a gente usa muito para falar sobre mulheres apoiarem outras mulheres, mulheres fazerem uma rede de apoio entre elas, né? Mulheres tentarem elevar umas às outras em vez de agir pela lógica da competição que o patriarcado joga em cima da gente. Porque desde o momento em que a gente nasce, a gente vê que mulheres não são amigas, são inimigas. Mas isso não é um conceito verdadeiro. Isso é um conceito que foi criado pelo patriarcado para conseguir dominar melhor as mulheres. Até porque se nós estamos divididas, a gente não vai se ajudar tanto e a gente não vai ter força para combater esse opressor que é tão forte, que é um opressor que consolidou as coisas dessa forma, sempre colocando as mulheres como seres que são até desumanizados na maioria das vezes. Até porque, né, as mulheres elas só servem para serem as escravas
para serem aquelas que vão ficar servindo ao homem no lar, vão estar servindo aos filhos, vão estar limpando a casa, vão estar preparando a comida, vão estar fazendo de tudo para que a vida daquele homem seja facilitada e ainda vão dispor do seu corpo para agradá-lo sempre que ele quiser. Isso é o que o patriarcado quer, isso é o que o patriarcado ensinou, isso é o que o patriarcado faz a gente acreditar que é o natural, mas a gente tem as lutas feministas para quebrar isso. E é por isso que a gente incomoda tanto, é por isso que a gente é tão odiada. É justamente por isso. Mas com esse resumo que eu fiz, você pode entender isso, que a sororidade, ela é importante quando a gente vai falar sobre a ascensão das mulheres em sociedade. Mas a sororidade, né, que é essa união entre mulheres, de uma mulher apoiar a outra, essa solidariedade, ela não é o suficiente quando a gente vai falar sobre determinados grupos de mulheres. E aqui é que entra a dororidade trazida pela Vilma Piedade. Porque quando a Vilma Piedade ela traz esse conceito de dororidade, é porque, bom, vamos pensar nas estatísticas um pouco, né? A gente tá vendo mulheres ascendendo na sociedade, mas quais são essas mulheres que estão ascendendo na sociedade? A gente tá vendo que a violência contra as mulheres diminuiu em determinados grupos, mas aumentou em outros grupos. Quais são os grupos que estão sofrendo mais violência aqui, né? Quando a gente vai falar das mulheres que estão sofrendo. A gente sabe que mulheres estão conquistando mais espaços de poder, seja empresas, seja empregos e tudo mais, né? Porque emprego não precisa ser necessariamente uma empresa, né? Pode ser, enfim, emprego público. Mas quais são essas mulheres que estão conseguindo ascender melhor? Quais são as mulheres que estão ainda trabalhando na lógica de serviço doméstico? E muitas vezes trabalhando na lógica de serviço doméstico para um outro grupo de mulheres poder ali ascender socialmente. Obviamente que eu estou falando aqui de recortes de classe e principalmente de cor, já que são coisas que estão tão ligadas aqui no nosso país, que é um país escravagista, né? Hoje em dia não mais, mas que se cunhou em cima da escravidão de pessoas negras. Enfim, tudo isso faz com que as estatísticas de aumento de violência dentro dos grupos de mulheres recaiam sobre as mulheres negras. Com que as mulheres que ainda estão sendo sempre jogadas para o serviço doméstico, muitas vezes na casa de mulheres que estão ali empoderadas, são as mulheres negras, que estão ali servindo as mulheres brancas empoderadas. Então, quando a gente vai falar sobre quais são os grupos que estão conseguindo ascender socialmente, é majoritariamente os grupos de mulheres brancas, enquanto os grupos de mulheres negras estão ascendendo de forma muito mais lenta. Então, que sororidade é essa que cria uma solidariedade, uma empatia apenas entre as mulheres brancas, enquanto pega as mulheres negras e deixa elas continuando sendo subalternizadas? Não parece uma sororidade muito ampla, né? A gente pode ver que essa sororidade, ela na maioria das vezes é meio seletiva. Essa sororidade, ela tá dentro de determinados grupos, porque as pessoas, elas vão tendo mais empatia com quem é mais parecido com si. E quando a gente vai falar do grupo mulheres, a gente tá falando de um grupo que é muito heterogêneo. Então, dentro do grupo de mulheres tem tantos subgrupos de mulheres ali, que muitas vezes as mulheres que fazem parte de um grupo não vão ter muita empatia ou um olhar mais solidário para com mulheres que fazem parte de um outro grupo que compõe esse grupo de mulheres. E é daí que vem a palavra da dororidade. Porque quando a Vilma fala sobre isso, ela está falando sobre a sororidade, mas empregada para as mulheres negras. Esse conceito de sororidade, só que trazido para falar de mulheres negras. E como são aquelas que carregam as piores estatísticas dentro dos grupos de mulheres que a gente está falando aqui, a gente está falando de um grupo que muitas vezes o que vai criar essa empatia dentro desse grupo vai ser justamente a dor do racismo, que impacta muito na vida delas, porque elas não estão sendo impactadas apenas com o patriarcado, mas também com o racismo. É um tipo de dor diferente da que as mulheres brancas sofrem. É um tipo de dor que
é mais forte, é um tipo de dor que é mais difícil de suportar. Daí um termo diferenciado, o termo dororidade. E a partir desse conceito, a gente pode explanar para várias outras classificações dentro do grupo de mulheres. A gente pode falar sobre o quanto que as mulheres com deficiência também vivem dores que as mulheres que não têm deficiências não conseguem conceber, não vivem essas dores, que muitas vezes criam uma barreira de empatia ali. A gente pode falar sobre como mulheres lésbicas e mulheres bissexuais sofrem um tipo de dor que também é diferente daquelas mulheres que estão dentro da lógica heterossexual. Porque a gente está falando de uma dor que, além de vir do patriarcado, também vem da lesbofobia e da bifobia, que está muito entranhada no patriarcado. Eu nem falei, né, mas das mulheres com deficiência, além de todos os problemas do patriarcado, tem os problemas do capacitismo. A gente pode explanar esse conceito para mulheres que fazem parte de determinadas classes sociais. A gente pode explanar esse conceito para mulheres que fazem parte de determinados contextos, quando a gente fala, por exemplo, das mulheres do campo em contraste com as mulheres da cidade. A gente pode trazer esse conceito quando a gente vai falar de mulheres trans e travestis. A gente pode trazer esse conceito quando a gente vai falar de pessoas LGBT também, que não estão necessariamente dentro do campo de mulheres, mas que também estão sofrendo com o patriarcado, porque o patriarcado, ele acaba com todo mundo, até com os homens héteros de gênero acaba também, mas bem pouco com eles, né? Acaba muito mais com as outras pessoas, e todo mundo que compõe a sigla LGBT sofre muito com o patriarcado, né? Muito mesmo. Então, a gente pode explanar esse conceito para todos. Não estou falando que a gente precisa pegar essa mesma palavra. A gente pode pensar em outras palavras, já que a dororidade, ela está muito dentro da lógica da vivência de mulheres negras. Mas a gente sabe que dentro da nossa comunidade LGBTQIA+, a gente também passa por isso. A gente tem uma empatia maior pelas pessoas que compõem a nossa sigla porque a gente entende aquela dor. A gente sabe o que é você ter medo de segurar nas mãos da pessoa que você ama na rua, porque você não sabe se vocês podem acabar sendo mortos. A gente sabe muito bem como é o medo de conhecer os pais da pessoa que você ama, que é um medo que vai além do normal, né, do convencional, porque é um medo também de que aquela pessoa vá passar a sofrer muitas represálias dos próprios pais. A gente sabe do medo que a gente tem de contar para as pessoas do nosso convívio quem nós somos, qual a nossa identidade de gênero e a nossa identidade sexual. A gente sabe o que é ter medo de sofrer algum tipo de agressão a qualquer momento, seja pelas pessoas perceberem que nós somos LGBT ou por nós estarmos de fato nos afirmando LGBTs. Quando a gente fala de mulheres trans, a gente está falando sobre aquelas dores tão comuns a nós, que são as dores da solidão afetiva, que também acomete as mulheres que fazem parte de outros grupos sociais. Quando a gente fala sobre homens trans, a gente sabe das dores também que os homens trans passam constantemente com o não reconhecimento da sua masculinidade. Quando a gente fala de pessoas trans, a gente entende a dor da disforia que todas as pessoas trans sentem, mesmo que sejam intensidades diferentes. E quando a gente tem fenômenos de violência acontecendo, casos de violência que tomam as manchetes, como a gente teve na semana passada, o caso do Fernando, que foi morto em Manaus, e o caso da Carmen, que foi morta em Ilha Solteira, a gente sente essa dor também. Todas nós, pessoas LGBT, sentimos essa dor. Sentimos a dor pelo Fernando, a dor pela Carmen, porque nós sabemos que nós também podemos acabar nos tornando um Fernando, uma Carmen, porque a gente passa a nossa vida com medo de nos tornarmos um Fernando ou uma Carmen, e tantas outras que vieram antes de nós e que tiveram fins trágicos. Nós estamos ligadas, enquanto pessoas LGBT, pela dor também.
Nós nos reconhecemos, nos apoiamos e temos solidariedade umas com as outras, ou pelo menos deveríamos ter, por todos os problemas que a gente passa de enfrentamento ao machismo, ao patriarcado, ao capitalismo, que são problemas que afetam a todas nós, né? Afeta todas as pessoas desse mundo, mas determinados grupos são muito mais afetados do que outros. Mas a gente também se reconhece nas dores da LGBTfobia, que nos atingem constantemente. A dororidade, que foi trazida pela Vilma, ela trouxe para falar sobre os recortes de mulheres negras. Mas esse conceito é tão acertado que ele cai sobre diversos outros grupos também. E agora falando especificamente de mulheres trans, já que é o meu grupo, e eu sempre vou trazer, né, um pouco para esse grupo, já que, enfim, né, é o grupo que eu vivencio as violências. Quando a gente fala sobre sororidade, né, do ponto de vista feminista como um todo, em muitos grupos feministas essa sororidade não embarca mulheres trans. A gente tem as feministas radicais que, para elas, sororidade é para apenas as que nasceram com uma vagina, que tem útero, que menstruam, que podem engravidar. E é uma sororidade ainda que é meio torta, né? Porque se aquela pessoa acabar fugindo um pouco daquele padrão convencionado, socialmente convencionado do que seria uma mulher, elas param de ter sororidade também. Mesmo que seja uma igual a elas no ponto de vista da heterocisnorma, né, do ponto de vista cisgênero, né? Mas quando a gente vai falar sobre as mulheres trans, elas são muito mais violentas, elas não nos reconhecem enquanto mulheres. Quando a gente teve o caso da Carmen, a Mátria saiu comentando em notícias, falando que o que aconteceu com a Carmen não podia ser feminicídio, mas era sim um crime de homofobia. Nem transfobia elas falaram, porque elas não conseguem reconhecer a Carmen enquanto uma mulher. E elas só não reconhecem a Carmen enquanto uma mulher não porque elas de fato têm uma barreira ali, que seja uma barreira de entendimento. É uma barreira de querer. Elas não têm nenhum pingo de sororidade conosco. As antifeministas e as feministas radicais, elas não têm empatia, solidariedade, ou melhor dizendo, sororidade para com mulheres trans. E muitas vezes elas também não têm empatia com mulheres cisgênero que fazem parte de outros grupos sociais. Elas têm muitos problemas mesmo com os feminismos negros, né? Porque dentro do feminismo negro é feito esse recorte de que as mulheres não são todas iguais. Então, elas têm problemas com vários grupos. Então, o conceito de sororidade é um conceito lindo, é um conceito maravilhoso, mas que a gente sabe que na prática é um conceito que ele não é tão expansivo para todos os grupos de mulheres. E nós sabemos que nós, enquanto LGBTs, mesmo aquelas letras da sigla que não estão dentro do grupo de mulheres, nós sabemos que nós reconhecemos várias dores em comum entre nós. Nós também vivemos uma solidariedade de grupo pautado na dor, pautado nos problemas, pautado no sofrimento. E nesses momentos em que a gente é impactado com essas dores, é importante que a gente procure mesmo os nossos iguais, que a gente procure aquelas pessoas que entendem a dor que a gente está passando. Que a gente possa ter essa rede de apoio, que a gente possa ter essas pessoas que estarão ali para nos ajudar, que estarão ali para nos dar um acalanto, que estarão ali para nos reerguer, para se reerguerem junto conosco. E é por isso que é tão importante que a gente tenha uma união maior. A gente sabe que muitos que compõem a nossa sigla não querem se unir com pessoas trans, por exemplo, ou com pessoas bissexuais, mas
a gente precisa se unir. Porque a gente nos reconhece nas nossas dores. A gente entende as interseccionalidades das nossas dores. E no fundo a gente sabe, mesmo esses que negam, eles sabem que a origem da transfobia ela tá intrinsecamente ligada à origem da homofobia, à origem da lesbofobia, à origem da bifobia e por aí vai. Toda a LGBTfobia tem uma mesma origem. E é por isso que nós nos reconhecemos nas nossas dores e é por isso que nós precisamos ser um grupo unido. Porque se a gente não for unido, os opressores vão vencer. E nós continuaremos tendo cada vez mais Fernandos e cada vez mais Carmens. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Eu confesso que eu não tinha muita ideia para onde que esse vídeo ia quando eu comecei a gravar ele, mas eu acho que a explanação foi muito boa. Então comenta aqui o que você achou dessa explanação que eu trouxe para vocês. Se você não tem o que comentar, coloca aí um emoji da bandeira LGBT, da bandeira trans e um punho para cima negro, né? Em solidariedade ali também às mulheres negras, a dororidade das mulheres negras que elas têm entre si. Enfim, também não se esqueça de deixar o seu like, porque isso ajuda o YouTube a entender que o meu vídeo é legal e vai compartilhar ali para mais pessoas. Você também pode copiar esse link e sair distribuindo por aí, porque ajuda também o meu conteúdo a chegar em mais pessoas. Não esqueça também de se inscrever nos canais, caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, o canal feito por uma humana. A gente se vê na próxima. Até mais!